Eu tenho uma teoria, eu acho que eu já contei aqui essa teoria, de por que países se desenvolvem e por que países não. Eu falo, por que sociólogo... É o que eu estudo há muitos anos. Eu falo, por que... Não, mas isso eu tô falando a princípio, porque alguns países se desenvolveram a princípio, alguns povos. Estou falando do começo da história, Sim, tá? sim. Do começo da história. Né? Eu falo, por que geralmente sociólogo, ele só fala merda? Via de regra, sociólogo só fala merda. Max Weber? Não. Durkheim? Via de regra, pelo amor de Deus. Mas eles são... Aqui no Brasil, você pega sociólogo brasileiro contemporâneo, você não acha um que presta via de regra. Né? Mas por quê? Porque via de regra, ele quer entender a sociedade pela sociedade em si. E a sociedade é precidida pela uma biologia, pela uma geologia que molda a sociedade. É o contexto. Tá? Então você pega, eu acredito que um país... As questões geológicas e sociais que fazem o povo crescer. Foi o que eu falei da África anteriormente. Ele não pode nem ser igual o Brasil, que tem tudo pro índio, ele não precisa trabalhar, porque tem tudo. Ele tem animal, ele tem fruta, ele tem água, ele tem tudo. Tá? Então ele não precisa fazer muito pra se desenvolver. E não pode nem ser igual à África, que o cara tá todo dia lutando pela existência dele. Sim, sim. Ele tem que ser meio que a Europa, que tem o que você precisa, mas você tem que fazer alguma coisa. Tem um nome disso, é paradoxo da abundância. Às vezes o país tem tantos recursos naturais que não se envolve. Exatamente. Paradoxo da abundância. Entendeu? Então, se o cara não entender as questões biológicas, né, as questões de fauna, flora, geologia... Perspectiva pragmática. Oi? Essa é uma perspectiva pragmática, perdão. Sim, que antecedem a sociedade, ele não entende a sociedade. Ele não vai entender porque o Egito, ele tem um pensamento a longo prazo. Tem uma frase que eu já falei em vídeo meu, né? Os caras falam no Egito, quem planta tâmara não colhe tâmara. Porque quando você planta a tâmara, leva 100 anos pra dar outra tâmara. geração. Então o cara, ele planta pro filho dele. Mas por que ele planta? Porque ele tá comendo a de que alguém plantou pra ele. Concordo plenamente. Então você tem uma questão, olha só, de flora que molda um costume social. Total. Tem um caso muito interessante. Não, isso é incrível. Mas é muito complexo pra entender isso. Não é qualquer um que entende. É isso que eu estudo 6 anos na faculdade, 5 anos, eu vou provavelmente também fazer um mestrado nisso, que é entender por que as nações fracassam, que é o nome de um isso é legal. De um livro. Mas só pra complementar, um caso muito interessante é a diferença entre Ucrânia e Rússia. Olha só que interessante. A Ucrânia, ela já foi chamada de o celeiro da Europa, né? Porque é uma terra muito próspera. Terra preta. Pois é. Já a Rússia não, é muito seco. Então, os ucranianos, eles têm essa mentalidade de cada um tem a sua propriedade e eles têm várias fazendas abundantes e eles são meio que autossustentáveis.